Fala pessoal, o professor Wesley Nunes aqui. A gente vai falar agora de uma questão de MA11. Vamos falar um pouquinho sobre funções, especificamente função injetiva. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Seja f do intervalo de a até infinito, né? Então fechado ali em a, pertencente aos reais. F de x igual a x ao quadrado. Essa é a lei de formação da função. Mostre que f é injetiva se e somente se a maior ou igual a zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que ficar atento é essa palavrinha bem aqui, ó. Se somente se. Se somente se indica que eu tenho que provar a ida e eu tenho que provar a volta. Algumas situações, por exemplo, desigualdade das médias, eu consigo provar na mesma questão a ida e a volta, não é todas, tá? Nessa daqui a gente vai separar porque são dois momentos distintos e os procedimentos aqui vão ser um pouquinho diferentes. E aí, vamos lá, Wesley, eu preciso separar, entender o que é a minha tese e o que é a minha hipótese. Vamos lá, vamos separar o que ele está afirmando. Ele está afirmando o quê? Primeiro, F é injetiva. Então, isso é uma das coisas que ele está afirmando. A outra coisa que ele está afirmando que A é maior ou igual a zero. Então, eu vou ter que trabalhar com isso. Eu vou ter que determinar quem que é a minha hipótese e quem que é a minha tese. Então, ó, vamos fazer a nossa demonstração aqui. Primeira coisa, eu vou fazer aqui a ida. A gente coloca essa setinha para demonstrar aqui a ida. Eu vou separar aqui, ó, hipótese e vou separar aqui a minha tese. Wesley, qual que é a primeira hipótese? F é injetiva. F é injetiva. Beleza, essa é a minha hipótese. Qual que é a minha tese? Eu quero chegar que A é maior ou igual a zero. Beleza? E aí, F é injetiva tem algum significado matemático? Eu tenho que trazer isso para a linguagem matemática. Tem, tá? Então, pelas demonstrações do livro, a gente tem que F de x1, ele vai ser o quê? Igual a F de x2. Só que isso tem uma implicação. Qual que é essa implicação? Eu tenho a implicação que x1 é igual a quem? A x2. Então, isso é provar que ela é injetiva, tá? E aí, o que acontece? Eu também tenho uma segunda conta. Como assim? Se eu tiver o x1 diferente do x2, eu tenho uma outra implicação, tá? Uma consequência. Que consequência é essa, Wesley? Eu tenho que o f de x1, ele vai ser o quê? Diferente do f de x2. Ah, e aí eu escolho qual que eu quero trabalhar. Então eu tenho essas duas aqui, vou fazer as duas bolinhas aqui para você ver. E aí o que eu quero trabalhar. Então vamos lá para a demonstração. Eu entendi o que trata o problema, agora eu preciso trabalhar, né, as questões matemáticas para demonstrar que isso é verdade. Um dos recursos que a gente tem é demonstrar por absurdo. Mas daqui que é isso, por absurdo? Eu suponho que alguma coisa contradiz o problema, tá? Então eu vou supor que aconteça tal coisa e verifico que vai acontecer algo que não seja verdade, algo que seja falso. E aí eu consegui provar por absurdo, tá? Então, ó, vamos começar aqui. Vou subir um pouquinho aqui a tela. Então, ó, suponha por absurdo que, né, ele está afirmando que o A é maior ou igual a zero. Vamos supor que o absurdo que o A seja menor que zero, né? Supor isso por absurdo, eu vou ter algumas consequências. Então vamos separar aqui o que seriam essas consequências. Primeira coisa, se o A é menor que zero, isso implica que o menos A, aí olha o que eu estou afirmando. Se o A é menor que zero, vamos supor um número aí, vamos trazer aí para o mundo real. Vamos supor que ele seja menos 2, certo? Eu não tenho essa certeza, estou supondo. Menos 2, se eu colocar esse menos na frente, eu não vou ter que operar os sinais ali? Então, aquele velho que a gente fala ali, menos com menos, né? Então, ó, menos com menos ele não vai ficar mais, ele vai se tornar um número positivo. Então, o menos A, ele vai ser maior do que quem? Que zero. Ótimo. Então, suponha por absurdo que, aí eu tenho, que o A é menor que zero, beleza? Isso implica que o menos A seja maior que zero. Então, você concorda comigo que eles são diferentes? Beleza. Então, 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 tomemos, vamos lá, x1 igual a A e x2 igual a menos A.
Ah, Wesley, então olha só, o que eu peguei aqui, né? O que eu tenho? Eu tenho que o x1 é A e o x2 ele é menos A. Eles são o quê? Diferentes. Então eu vou partir que o meu x1 é diferente de quem? X2. Então vamos lá. X1 diferente que x2. Então sendo x1 diferente de x2, temos. Beleza. Agora eu vou trabalhar a questão dos Fs. Como assim, Wesley? Vai, vamos lá. Eu tenho o seguinte. F de x1, pela lei de formação da função, é quem? É o x1, só que ele vai estar ao quadrado. Isso aqui implica, quem foi que eu chamei do meu x1? Eu chamei o meu x1 de quem? De A, tá? E aí o que acontece? Se o meu x1 é A, qual que vai ser a minha resposta aqui? Vai ser A ao quadrado. Até aí tudo bem? Beleza. Então olha só, agora eu vou para a minha segunda lei de formação. Qual que é a minha segunda lei de formação? Que o meu f de x2, ele vai ser igual a quem? A x2 ao quadrado. E o que isso aqui implica? Que o f, agora quem que eu chamei de meu x2? Então eu tenho que ficar atento. O meu x2, Wesley, onde é que está isso? Aqui, ó, o meu x2 eu chamei de menos a. Beleza? Então eu vou ter que substituir lá o meu x2 dessa forma. Então vai ser o f de menos a vai ser igual a quem? A menos a ao quadrado. Opa! Isso vai me implicar em quê? Que o f de menos a ele vai ser igual a quem? A A ao quadrado. Porque aqui é negativo, qualquer negativo elevado ao quadrado, ele vai ser positivo. E aí, que conclusão que eu tenho aqui, ó? Eu tenho dessa forma, aí vamos lá, logo, deixa eu só separar aqui o pontinho. Então, eu vou ter aqui, ó, logo, f de x1 igual a f de x2. Opa! Aí vamos lá. Olha aqui, vamos voltar aqui em cima. O que foi que a gente estava falando lá em cima, ó? Das consequências dela ser injetiva. Se o x1 é diferente do x2, foi o que a gente partiu, ó, sendo x1 diferente de x2. Para ela ser injetiva, qual que era a consequência que eu tenho aqui, ó? Que o f de x1, ele tinha que ser diferente do f de quem? x2. Uai, mas espera aí, Wesley, o que aconteceu aqui? O f de x1 foi igual ao f de x2. Por isso, a gente vai colocar aqui um pontinho e a gente vai chamar isso aqui, ó, absurdo. Uai, por que foi um absurdo? Porque ele deveria ser quem? F de x1 diferente de f de x2. Por quê? A minha hipótese é que ela é o quê? Injetiva. Se eu comecei chamando x1 diferente de x2, f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Então, ó, absurdo. Portanto, não, vamos concluir aqui um pouquinho diferente. Vamos colocar assim, ó. Como? Por hipótese. Vamos falar para banco o que a gente está afirmando. Como por hipótese. F é injetiva. Né? E, como por hipótese, F é injetiva e F de x1, desculpa, e x1 diferente de x2, f de x1 não pode ser igual a f de x2. Portanto, tá? Por absurdo, F é injetiva e A maior ou igual a zero. Beleza? Então a gente tem aqui que ele tem que ser maior ou igual a zero. Por quê?
Ele não pode ser menor ou igual a zero. Ok? Vamos provar agora a volta. Pessoal, agora na volta, o que acontece? Eu vou ter que pegar e vou afirmar que o A é maior ou igual a zero, tá? Essa vai ser a minha hipótese. E a minha tese vai ser que F é injetiva. Eu preciso provar que ela é injetiva agora. Na outra eu afirmei, certo? Que ela era injetiva. Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos lá. Vou colocar aqui a volta, o símbolo da volta. Dei um espacinho. Setinha ao contrário. Aqui o parênteses. E aí eu vou separar de novo em hipótese e tese. Hipótese e tese. Beleza? Aí vamos lá. Na minha hipótese, o que eu tenho agora? Eu tenho que A é maior ou igual a zero. Então, eu vou colocar aqui, ó. A maior ou igual a zero. A minha tese vai ser o contrário. Eu vou ter que F é injetiva. F é injetiva. Wesley, quais são aí de novo? Eu não lembro mais não, ó. Como é que funciona? Eu tenho duas formas. Eu parto que f de x1 é igual a f de x2. Isso aqui implica que x1 é igual a x2, certo? Ou eu parto do seguinte, que x1 é diferente de quem? x2. X1 é diferente de x2, isso implica que f de x1 tem que ser diferente de f de quem? x2. Beleza. Então, são as minhas duas coisas que eu tenho que fazer para poder estar fazendo. Então, vamos para a demonstração. Demonstração. Beleza. Nessa daqui, eu não vou fazer por absurdo. Não, vamos fazer diferente aqui para a gente poder aprender. Como é que vai ser essa questão? Primeiro, eu tenho que A é maior ou igual a zero. Beleza, essa é a minha hipótese. Na minha tese, se eu conseguir sair, ó, para deixar claro para vocês, se eu sair dessa igualdade aqui, ó, e eu chegar nessa daqui, eu consegui provar. Você concorda comigo? Então vamos fazer desse modo aí. Como é que vai funcionar? Vai funcionar o seguinte, eu vou colocar f de x1, isso vai ser igual a f de x2, ok? Pela nossa lei de formação da função, o que eu tenho ali? Deixa eu colocar um pontinho aqui para separar, para a gente poder organizar. O que eu tenho? Quem é o meu f de x1? Vai ser x1 ao quê? Quadrado. E isso, né? Lembrando, não estou resumindo agora que eles são iguais. Eu estou partindo da função. Então, f de x1. Professor, qual que é essa lei de formação da função? Tá lá em cima, ó. F de x igual a x ao quadrado. Então, é nessa daí que eu estou partindo. Então, aqui, ó, f de x1 igual a x2. O f de x1 é x1 ao quadrado. Já está até ali em cima, ali na outra questão. Isso aqui vai ser igual a quem? A x2 ao quadrado. Aí a gente tem que lembrar lá do ensino médio, lá, como é que funciona. A questão x1 ao quadrado e x2 ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que o módulo de x1, né? Porque a resposta daqui do x1, se eu tirar a raiz quadrada aqui dos dois lados, né? Seria mais ou menos isso. Vai ser o módulo disso, porque eu posso ter o x1 tanto positivo, quanto o x2 o quê? Negativo, eu não vou ter a mesma resposta. Isso daqui vai ser o módulo de x2. Você concorda comigo? Beleza. Wesley, e aí? Como é que funciona? Porque tudo isso aqui eu posso elevar ao quadrado. Então eu tenho uma das consequências aí que x1 ele pode estar em módulo. Então eu posso ter o módulo aqui ao quadrado, vai ser igual ao módulo do outro ao quadrado. E aí eu tenho a seguinte ideia, né? Então, o módulo de x1 implica que o quê? O x1 ou ele é igual a quem? A, vamos adotar assim como seno, ou o x1 ele é igual a menos A. Beleza. Mas, como? Por hipótese. Mas como por hipótese? A maior ou igual a zero, temos que x1 é igual a quem? A. Ele não pode ser negativo.
Onde está afirmando isso, Wesley? Eu não vi essa passagem. Bem aqui, ó. Bem aqui. A minha hipótese é que o A é maior ou igual a zero. Então, uma das formas de descobrir aqui quem ou poderia ser positivo ou negativo. Ele não está dentro do módulo? Tá. Então, eu peguei o quê? O x1 igual a A. Por que eu peguei o x1 igual a A? Porque o A é maior que quem? Que zero. Se ele for menor que zero, não dá certo. Beleza. Agora eu vou fazer mais um pontinho. Vamos seguir aqui nossos pontinhos, né? E agora eu vou fazer qual pontinho? O módulo de x2. Quem é o módulo de x2? Lembra lá que a gente chamou que o x1 ele pode ser A? O x2 ele pode ser quem? A ou x2 é igual a menos quem? A. De modo análogo, né? De modo análogo, temos que, vamos lá? O x2 ele é igual a quem? A A. Ah, Wesley, então agora o que acontece? O seguinte, f, portanto, a gente vai escrever aqui, portanto, o f de x1 igual ao f de x2 implicou que quem? Que x1 igual a x2. Se isso ocorre, portanto, portanto eu já utilizei, né? Então, logo, F é injetiva. Que é a minha, o quê? A minha tese. Eu precisava chegar que F é injetiva. Como queríamos demonstrar? CQD. Como queria demonstrar, ou o quadradinho, né? Que a gente utiliza o quadradinho, pintado ou sem estar pintado. Aí dependendo aí do livro, né? Então a gente costuma fazer esse aqui. Certinho? Então, pessoal, essa questão das funções, vamos só fazer uma revisão aqui para a gente poder entender como é que ela funciona. Ó. Então, eu tinha uma função, essa função ela era fechada em A e aberta no infinito, implicando aí nos reais. A minha lei de formação era f de x igual a x ao quadrado. Mostre que f é injetiva se e somente se A maior ou igual a zero. A minha hipótese, primeira coisa, foi a ida, tá? F é injetiva, a minha tese que A era maior ou igual a zero. Então, eu pus por absurdo que A era menor ou igual a zero, né? Então, eu fiz toda a conta aqui com A menor ou igual a zero, chamei x1 de A, no x2 de menos A, e aí eles são diferentes, x1 diferente de x2. F de x1 foi igual a quem? A f de A igual a ao quadrado. F de x2 foi f de menos A igual a ao quadrado. Qual foi o absurdo que nós chegamos? Porque se ela é injetiva, f de x1 tinha que ser diferente de quem? De f de x2. E ele deu o quê? Igual, certo? Então tá aí um probleminha nosso aí, porque ele deu igual. Isso foi um absurdo. Como por hipótese f é injetiva, x1 diferente de x2, f de x1 não pode ser igual a f de x2. Por absurdo, f é injetiva. E a maior ou igual a zero, certo? Então, a gente conclui que ele não pode ser menor que zero, então ele tem que ser maior ou igual a zero. A minha hipótese agora da volta foi que A é maior ou igual a zero, então eu tenho aqui que A é maior ou igual a zero, e a minha tese é que ele é f injetiva. Então eu parti, ó, f de x1 igual a f de x2, x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado. Elevar um número ao quadrado implica que o módulo do quadrado também é válido, tá? E aí eu tenho que o módulo de x1 é igual a A, ou x1 é igual a menos A. Só que ele não pode ser menos A. Essa parte aqui, ó, ela não pode existir. Por que ela não pode existir? Porque o A tem que ser maior ou igual a zero. Por que ele tem que ser? Por causa da hipótese. Temos que x1 igual a A. O módulo de x2 implica que x2 é igual a A, ou x2 é igual a menos A. De modo análogo, temos que x2 igual a f de x1 igual a f de x2, implicou que x1 é igual a x2. Que isso ocorre? Isso aqui só ocorre, tá? Então vamos lá, isso aqui só ocorre quando ela é o quê? Injetiva. E aí é o que eu queria demonstrar. A minha tese é que ela era injetiva. Certinho? Obrigado, pessoal. Se inscreva no canal aí, deixa seu like já nesse vídeo. Comenta aí o que você achou da questão, se teve alguma dúvida, que a gente vai estar respondendo aí. Tudo de bom para vocês. Falou!